Pronto. Olá, sou Maria de Lourdes Cardoso Malmo, a sexta filha do casal Vicente Cardoso e Clotilde Assunção Cardoso. Nasci em Santa Rosa no dia 12 de janeiro de 1939. Atualmente resido em Itapema, Santa Catarina. Fui convidada para fazer um depoimento sobre meu pai, Dr. Vicente Cardoso. E o faço com muita alegria. Falar sobre meu pai é uma coisa muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. É muito fácil porque há muitas coisas a serem ditas a respeito dele e do seu trabalho. Mas é muito difícil porque as palavras não dizem tudo. As palavras não alcançam a dimensão de sua personalidade. E os sentimentos não podem ser expressos por palavras. Eu sempre falo que o meu pai foi um homem que viveu adiante de sua época. Ele foi realmente um mago. Um mago no sentido de criar, de inovar, de enfrentar desafios, de não esmorecer. Ele tinha uma alma de filósofo. Era um artista nato, um cientista, um pesquisador, um estudioso, um curioso e, principalmente, era um homem especial. Era humanitário, disponível e com alto nível de espiritualidade e generosidade. A nossa família era composta de sete filhos. Todos nós estudamos em colégios fora de Santa Rosa, cursos superiores, que na época não havia faculdades em Santa Rosa. Pois a prioridade de meu pai sempre foi a educação e a formação de valores humanos e morais para os filhos. E isso ele conseguiu. E esses valores hoje nós tentamos também passar para os nossos filhos e nossos netos. Meu pai foi um pai dedicado, extremoso e um marido exemplar. Meu pai tinha princípios religiosos e convicções muito fortes. E ele fazia semanalmente encontros com algum padre, pastor, que passavam por Santa Rosa, com quem ele gostava muito de conversar. Então eles se encontravam no laboratório do meu pai, e lá eles tinham longas palestras sobre religião e filosofia. Outro hábito que meu pai tinha, ele gostava muito de ouvir óperas e músicas clássicas. Então, lá em casa, nós já nos tínhamos acostumado, assim, à noite, após o jantar, ele tinha discos antigos, aqueles discos grandes, antigos, e ele colocava esses discos e nós ouvíamos as melodias fantásticas de La Bohème, Traviata, Aida, Serenata de Schubert, Cavalaria Rusticana. Isso, eu lembrei. Então, essas músicas até hoje são suaves nos nossos ouvidos. E quando eu as ouço, eu me reporto àquela época em Santa Rosa, aqueles nossos serões maravilhosos. A biblioteca de meu pai era uma coisa fantástica. Ele possuía ali mais de 1000 volumes em diversos idiomas, e ele lia fluentemente o português, o italiano, o latim e o francês. Essas leituras lhe serviam de embasamento para suas pesquisas, para seus escritos, para o seu trabalho. Muitas vezes eu a surpreendia
no laboratório, deitado sobre esses livros, pesquisando, lendo, e eu me questionava o que ele buscava ali. E ele buscava o conhecimento, e isso ele passava, ele nos passou frequentemente. Então, quando eu me tornei adulta, eu também busquei nos livros esse conhecimento e me tornei também uma leitora assídua e escrevo muito graças a tudo isso. As suas experiências científicas lhe renderam muitos prêmios, medalhas, em exposições internacionais, exposições onde ele recebeu essas condecorações e sempre manteve uma postura muito modesta de quem está a serviço de um bem maior. Não foi ambicioso, não foi orgulhoso, foi um homem muito humilde, em certos sentidos. Meu pai era um homem estudioso, tinha muita curiosidade, e já naquela época ele pesquisava sobre coisas que hoje são vanguarda, são o peso da Terra sobre o eixo terrestre, né? As mudanças climatéricas, tudo isso ele já fazia. Num dos seus livros, porque ele escreveu muitas obras, e poucas foram publicadas, e essas obras estão em poder dos familiares, são inéditas. E numa dessas obras, no livro Colóquios com a Eternidade, se não estou enganada, ele fala dessa mudança climatérica, que aconteceria, do degelamento, do acúmulo de água sobre o planeta, e o quanto esse acúmulo faria com que o eixo da Terra se movimentasse e se diferenciasse. Então a gente vê que ele era um homem de vanguarda realmente, um homem que não tinha medo do novo, que buscava essas informações. O Vicente Cardoso foi um homem muito humilde, como eu disse, muito modesto, mas aconteceram fatos que eu gostaria de relatar aqui, que uma ocasião, num dos aniversários do município de Santa Rosa, houve uma mostra nas vitrines da cidade sobre todas as coisas que haviam sido feitas no decorrer dos anos em prol de Santa Rosa e de sua evolução. E ali nas vitrinas, então, foram colocados trabalhos, fotos de pessoas ilustres, pessoas que trabalharam em Santa Rosa. E qual não foi a nossa surpresa da nossa família, quando, junto com outras pessoas, percorríamos as vitrines olhando e não víamos referência alguma ao nosso pai. Nada. Ele não foi lembrado nessa ocasião. E eu era adolescente nessa época, e eu lembro que ao chegar em casa eu perguntei para o meu pai: de que valeu você fazer tudo isso se ninguém reconhece? E ele disse: minha filha, valeu a minha consciência tranquila. E essa consciência tranquila meu pai teve a vida toda. E ele passou para nós isso, a gente percebia isso. Ele era um homem do bem, ele era um homem que ele não se importava muito com elogios, embora eu acredito que ele gostaria de ouvir. Por ocasião da primeira festa do milho em Santa Rosa, em 1953, o meu pai, engenheiro da prefeitura então, ele construiu um carro alegórico onde havia um colono, tamanho natural, sob a sua produção, e ali estava ele com sua família, e aos pés dele havia uma cornucópia despejando espigas de milho. Era muito significativo aquele carro. E esse carro abriu o desfile da exposição. E durante a exposição ele foi muito aplaudido, foi filmado, os jornais da região todos publicaram fotos, elogiaram o carro, mas ninguém nunca disse
e acho que muita gente nunca soube quem havia sido o criador desse carro, porque não houve divulgação nenhuma do nome do meu pai nessa obra. E quando eu penso hoje que ele nunca se mostrou decepcionado por isso, nem frustrado, pelo menos não nos passou essa informação. Então, os carnavais de Santa Rosa é um capítulo à parte, porque os carnavais de Santa Rosa nos anos 30, 40 eram verdadeiros espetáculos. Vinha gente de Santo Ângelo, vinha gente de Ijuí, vinha gente de Giruá, passaram o carnaval de Santa Rosa porque eram carnavais famosos. E esses carnavais, meu pai, ele pesquisava temas, organizava blocos, fazia fantasias, decorava os salões, estimulava as pessoas a participarem, faziam cursos, faziam muitas coisas. E além de tudo, ele ainda organizava surpresas para os foliões. Sempre haviam surpresas, novidades na hora da folia. Eram carnavais que ficaram famosos, as pessoas antigas de Santa Rosa podem confirmar isso, porque é uma coisa que sempre se fala quando se comenta isso. Então, meu pai era uma pessoa assim que era um homem de vanguarda, sem dúvida nenhuma. Ele havia no escritório dele, no laboratório dele, um sótão. E eu lembro que nós, crianças, na época, a gente tinha verdadeira loucura por subir naquele sótão, porque lá havia de tudo. Havia máquinas filmadoras de 8mm que ele filmava os eclipses solares, haviam lunetas, haviam telescópios, haviam muitos instrumentos que muitas vezes a gente não sabia nem para que serviam. Ele trabalhava muito com eletricidade, com fios, com rádio. Ele foi um pioneiro de rádio amador. Ele trabalhou com muitas dessas coisas, assim, tudo como hobby. Ele não tinha obrigação de fazer nada disso, ele fazia porque gostava, porque ele adorava mexer e descobrir coisas. Assim. E nesse sótão haviam baús também com aparelhos estranhos, haviam telas, pinturas, muitas coisas. E a parte de cima do laboratório dele eram essas coisas. A parte de baixo era mais literária, era o escritório, a biblioteca, a parte de rádio amador, era a parte onde ele escrevia, desenhava as coisas da prefeitura mesmo, né, as plantas, os mapas. E ali, esse era o mundo dele, quando ele não estava na casa com a família. Esse era o mundo do meu pai. Então, eu acredito que, embora tardiamente, Santa Rosa reconhece hoje o valor de Vicente Cardoso. E esse reconhecimento se deve, e eu, como filha, devo aqui agradecer aos órgãos municipais, aos departamentos culturais e a todas as pessoas individualmente que sempre admiraram o trabalho de meu pai e levantaram essa ideia dele ser homenageado nessa Feira do Livro. A gente agradece, eu agradeço em nome dos meus irmãos essa referência e estamos muito felizes com tudo isso e queremos deixar aqui um obrigado especial a essa equipe que fez esse documentário e dizer que vocês também são vanguarda, porque estimulam e incentivam essas criações e esse trabalho dessas pessoas que procuram o bem da humanidade e do crescimento do ser humano. Muito obrigada.